Então, pessoal, quanto tempo, hein? Faz um bom tempo que a gente não grava alguma coisa aqui para colocar no YouTube. Mas a gente tem no canal do Instagram, tem alguns áudios que a gente, ou vídeos que a gente vai postando de pequena duração, apenas para dar o despertar na direção de alguma reflexão. A gente passa por um momento na nossa vida, né, onde a gente precisa ter muito discernimento. Se tem uma coisa que você deve pedir a Deus nos dias de hoje, é muito discernimento. É muito discernimento para que você consiga separar o que é luz e o que é trevas, o que é verdade e o que é engano. Porque a nossa vida está vivendo, está se transformando, né? A nossa vida está se caracterizando por uma fabricação enorme de narrativas sem responsabilidade nenhuma com o referente, com o mundo. A gente está criando uma geração, a gente está criando uma sociedade onde as pessoas não têm conexão com a realidade, com o mundo. A gente cria as narrativas e elas podem ser falsas, elas podem ser mentirosas e elas são repetidas e elas viram verdade. A gente inverte valores, a gente inverte tudo aquilo que foi uma conquista da civilização ocidental. E com o tempo isso vai formando uma civilização de bárbaros. No dia que você não privilegiar mais a justiça, no dia que você não privilegiar mais a honestidade, porque a honestidade passa a ser relativa, ou a justiça passa a ser relativa, ou a verdade passa a ser relativa, de acordo com quem fala, acabou a civilização. Acabou todas aquelas conquistas que o homem fez através do sangue dos seus irmãos, através do sangue das pessoas que passaram aqui antes. Isso que a gente vive é uma conquista. Amor ao próximo, liberdade, justiça, respeito, dignidade. Isso são valores que nós fomos aprendendo, que foram solidificados, que foram, digamos assim, conscientizados na nossa mente, que proveniente do universo, do cosmos, e não do caos. Essas coisas precisam ser mantidas. Você precisa manter o amor do seu filho perto de você. Você precisa manter o honrar o seu pai e mãe perto de você. Então você precisa manter muita coisa que hoje em dia se está destruindo. E esse nível de responsabilidade com a manutenção dessas coisas, ele é individual. Eu não estou dizendo que você tenha que ser um defensor da moral, um moralista, não é isso. Mas você tem que conhecer a verdade, você tem que começar a checar o que é que estão fazendo com a sua mente. Porque a sua mente concreta, ela aceita toda a narrativa que eu colocar ali. A gente já não quer mais pensar, a gente quer frases inteiras de formadores de opinião. Você não checa mais as coisas que você diz, você já fala palavras que você não sabe o significado. Você já se imiscui, você já se envolve com ações e às vezes ações violentas, quer seja qual tipo de violência for, se for apenas uma manifestação ou se for partir dos atos e fatos, defendendo bandeiras que você não sabe qual é. Você sabe o que é democracia? Você sabe o que é ser patriota? Você sabe o que é amar a sua pátria, além de vestir verde e amarelo? Então existe uma série de termos que são jogados no ar e você faz disso uma bandeira, mas você nunca questiona, porque você tem medo de pensar, você tem medo de questionar, você tem medo de questionar as suas convicções.
E, no entanto, você se diz de convicções, mas você pode estar com uma série de crenças limitantes, com uma série de convicções que te jogam para baixo, que te derrubam, que te anulam, que tiram o teu poder. E você sai defendendo, você nunca para para pensar se são verdadeiras ou não. Quando você começa a questionar seus pensamentos, questionar suas emoções, questionar os motivos pelos quais você faz as coisas, você vai se individualizando. E quando isso vai acontecendo, você vai se individualizando, você vai saindo do bando. O bando está doente. O bando está doente. Você não percebe porque o medo é coletivo. Então, a sua sanidade é sair dessa identificação com um padrão, porque esse padrão é um padrão destrutivo que foi criado para te destruir mesmo. E você só vai conseguir isso quando você começar a se conhecer. O autoconhecimento, que não significa você ter teorias sobre você mesmo, o autoconhecimento significa você ser consciente de como você está funcionando mentalmente, emocionalmente. Esse autoconhecimento é que é o caminho, é que é o propósito do homem aqui na Terra. Você vê que essa lição ela é ensinada há milhares de anos atrás. Sun Tzu, Sócrates, Buda, Jesus, Platão, Aristóteles, todos eles falaram de autoconhecimento, que é a investigação de como você age, é você saber quem é você saber a sua origem, você saber o porquê que você está aqui, qual é o propósito do homem aqui na Terra. E a gente vive por viver como se soubesse, e pior, discute e defende como se soubesse, e na realidade não sabe. Na realidade ele não sabe que ele está sendo extremamente orgulhoso e vaidoso, achando que sabe tudo, que o mundo começou quando ele chegou aqui. Cada um é um novo Adão que chegou na Terra, é o padrão, e não é. Existem aqueles que pisaram antes de nós, que estudaram antes de nós, que têm essa vocação nos dias de hoje de se autoconhecer, de procurar pensar, não apenas repetir o que formadores de opinião falam. As redes sociais hoje em dia fazem você repetir frases e textos inteiros sem você saber o significado deles. E você se diz consciente. A sua vida, meu amigo, eu não estou falando isso para te denegrir, não estou falando isso para te derrubar, não. A sua vida não passa por 10 segundos de investigação honesta e sincera com você mesmo. E outras virtudes vão sendo suprimidas para que você não faça isso. Você precisa ter coragem. Coragem para fazer isso. Coragem do dia a dia. Coragem para viver. Existe um vídeo que eu postei no Instagram, @PolicarpoPalestras, coragem do dia a dia. Porque quando a gente fala de coragem, você está pensando na coragem para enfrentar um leão. Cara, você não precisa da coragem para enfrentar um leão. Não tem leão aqui para entrar por essa sala. A coragem dos campos de batalha. Você não vai para a guerra, ficar dentro de uma trincheira dando tiro. Então, eu particularmente, eu não sei que tipo de coragem é essa que a gente sente nesse momento. Se eu estivesse lá, eu iria sentir. Mas eu só sei de uma coisa, lá, com coragem ou sem coragem, eu vou ter que partir para cima. Minha vida já está nas últimas. Mas não é dessa coragem que eu estou falando. Eu estou falando da coragem do dia a dia. Da coragem de viver. Da coragem de você checar os seus pensamentos. Da coragem de você assumir os seus pensamentos. Da coragem de você dizer sim quando é para dizer sim. E dizer não quando é para dizer não.
da coragem de sentir que quando você faz isso, você vai saindo do padrão e esse padrão reage. Por quê? Porque ele quer se preservar. Então você tem medo. Mas esse medo não é um medo do desconhecido. Esse medo é porque esse padrão que você já quer jogar fora, tanto é que você está checando, ele está indo embora. É lógico que pelos teus mecanismos de defesa, porque a mente é super inteligente e ela cria, você vai ter diversas observações, digamos assim, não faça isso, faça aquilo, vai acontecer isso, vai virar uma barbárie. Mas tudo isso, se você for observar, não é julgar, nem criticar, nem condenar, é só observar a reação. Você vai ver que é infundado. É assim que você começa a aparecer. É assim que a verdade começa a aparecer. A verdade, ela não vem por objetivo. A verdade, ela aparece, você começa a ser verdadeiro quando você se livra do falso. Não é quando você busca a verdade. É quando você começa a identificar que a sua vida é composta de uma infinidade de mentiras. E só quem mantém uma mentira é outra mentira. E se vai mentindo, 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 até um ponto que você não sabe mais quem você é. Até um ponto onde você pensa que é uma coisa e na realidade você nem sabe quem você é. E como Jesus diz, né? E eu não estou falando isso, eu sempre digo isso, porque eu não quero que os princípios universais que foram ditos por eles sejam confundidos com os igrejismos, porque confundiram, já se matou muito o nome de Jesus. Então quando eu falo de Jesus, eu estou falando do princípio que ele disse. De que adianta você ganhar o mundo, o homem ganhar o mundo, se ele não sabe quem ele é? Ele não ganha nada. Entendeu?